Boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais alguns instantes somente para darmos início. Boa noite, pessoal. Um abraço para a Mari, que já está aí, o Eric. Já vamos iniciar, tá? Hoje, o capítulo 3 do livro Irmão. Deixa eu acertar aqui os comentários. Um abraço ao meu pai, o Joel já está aí também, minha mãe. Vamos iniciar então com a prece. Convido a todos a serenar o nosso íntimo nesse instante, elevarmos o pensamento a Jesus, aos bons espíritos, para que nos sustente em nossas vidas, nesses momentos de provas e transição que passamos. Que o nosso ânimo, a nossa coragem sejam fortalecidas, que a harmonia tenha residência em nosso ser e continuemos avantes sempre, podendo auxiliar o Cristo nessa hora. Assim seja. Então, para aqueles que estão acompanhando, talvez pela primeira vez, nós, toda quinta-feira, às 8 horas, estudamos o livro Irmão. Eu chamo de pequeno grande livro, porque ele é pequeno no tamanho, mas com uma profundeza enorme. Comentários de Emmanuel, que vem ao encontro das nossas dores, das nossas necessidades. No dia de hoje, o capítulo a ser estudado é o Paz e Amor. É o capítulo 3. Emmanuel, ele diz assim: Paz e amor. Referimos-nos com frequência às dificuldades para que a paz se estabeleça no relacionamento entre os homens. Sabemos que o amor ao próximo, traduzindo ação na caridade, é o caminho para semelhante conquista. Ser-nos-á preciso, porém, impregnar a própria alma no bálsamo da compreensão a fim de alcançá-la. Então, ele nos convida a refletirmos sobre o estado de paz que nós buscamos. Sem dúvida, nós queremos paz. Nós queremos nos sentir em paz. E é tão importante isso que basta observarmos nos dias de ansiedade, de correria, de dificuldades, de dores, de medos, as angústias que passamos. Ficamos a analisar quando sairemos deste quadro, quando conquistaremos uma harmonia interna a ponto de que ela seja inatacável. A situação que enfrentarmos, pelo menos na nossa intimidade, que estejamos bem, firmes, que não entremos num estado de desespero. Mas, não raro, a paz que nós buscamos é essa paz do mundo. Sem a compreensão do que é essa verdadeira paz que independe das coisas do mundo, das situações, inclusive, que nós enfrentamos. É um estado íntimo que não depende de coisas transitórias, não depende do outro, porque a nossa paz não pode estar na mão desse ou daquele. Pois pensamos, eu não tenho paz por causa dessa pessoa. Se esse não tivesse na minha vida, eu teria paz. E essa pessoa vem com o nome, muitas vezes de chefe, muitas vezes de esposo, de esposa, de sogro, de sogra, até de filhos, de irmãos.
como se nós fôssemos atacados ou abalados pelo o que o outro pense, sente, fala. E se não tivermos muito bem ali em equilíbrio, facilmente assimilamos essas coisas do mundo e realmente perdemos essa condição interior. Sabedor disso, Jesus dizia o seguinte: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a oferece, mas sim aquela que somente eu posso oferecer. Por quê? Porque a paz do mundo é a conta no banco no azul, é o corpo físico saudável, são os filhos indo bem na escola, encontrando trabalho, casando com uma pessoa que o ame, com filhos sem problemas. Pensamos nessa paz como objetivo de vida. Mas, no mundo de provas e expiações, espíritos que somos ainda numa condição mediana, onde ainda predomina o egoísmo e o orgulho, onde as paixões ainda são intensas. Nós que viemos de antigas existências equivocadas, como aguardar uma paz que ainda não nos habilitamos? Nós temos que conquistar essa paz. E não é essa paz do mundo o objetivo, é a paz que, independente de todas essas situações que eu citei, por dentro conseguiremos ficar em harmonia, de forma inabalável. Problemas financeiros, mas por dentro eu sinto o quê? A fé, a confiança, analiso o supérfluo, vejo o necessário, percebo o que eu tenho de positivo, de valores que foi me dado como concessão divina e caminho. Dores no corpo, problemas de natureza física, o que essa doença está me ensinando? O que eu estou aprendendo nesse momento de dor? Então, nós começamos a perceber, com Emmanuel aqui, que muitas vezes imaginamos uma paz do mundo, mas que, na verdade, a paz do espírito é aquela que independe de qualquer condição externa. E para que eu a atinja, eu tenho que compreender o que se passa comigo. Olha o que ele fala: se-nos-á preciso, porém, impregnar a própria alma no bálsamo da compreensão, a fim de alcançar essa paz. Então eu tenho que compreender o que eu estou passando para ficar em paz. Vamos imaginar hoje, nesse período de quarentena, eu estou em paz? O que estou sentindo? Ansiedade? Porque eu não sei como vai ficar a economia, as minhas contas como serão. Tenho medo de adoecer, de ser contaminado. Não estou em paz. No meu lar, as pessoas que estão comigo, estou com dificuldades de me relacionar com elas? Não estou em paz. Se esse é meu quadro, o que fala Emmanuel? Compreende essa situação, para que você consiga atingir essa paz. Como que eu vou compreender? Vamos lá, primeira coisa, nós não temos em nossas mãos o domínio sobre tudo. Primeira coisa. Muitas vezes, quando nós temos respostas para tudo, vem Deus e muda as perguntas. Quando achávamos que tínhamos o caminho a percorrer, mudam os cenários e eu tenho que tomar outra estrada. Eu não tenho poder na minha mão. Quem imaginava em janeiro que nós estaríamos nesse período agora? Não conseguiríamos prever. Então, há situações que chegam e nós temos que, primeiro, aceitar. E quando a gente fala em fé, ela vem muito com essa confiança. É o confiar. E a resignação é o aceitar. Então, para esse momento, eu preciso, dentro desse exercício de compreensão, confiar e aceitar. Confiar em quem? Em Deus. Porque ele não erra, não falha. Ele não perde o controle sobre as coisas.
Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, que somos nós. E se isso ocorre em termos mundiais, é porque uma razão muito justa e útil deveria ser implementada. Talvez como válvula salvadora para nós que residimos aqui nesse planeta. Porque não conseguimos imaginar em que rumo, em qual direção as coisas seguiriam. Tamanhas vibrações do egoísmo, da violência, da vingança, da agressividade, os vícios. Então, eu vou confiar em Deus que isso foi o melhor para nós. E vou fazer a minha parte. Já que eu não tenho controle sobre tudo, a minha parte eu tenho controle. E qual é a minha parte? O que me é pedido agora? O que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades? Então, eu posso manter a minha fé, manter a minha espiritualidade, buscar através das preces, do evangelho no lar, das boas leituras, o contato com o alto. Eu posso manter vínculo com os meus seres queridos através do telefone, através de videochamada. Eu posso me aproximar ainda mais da minha família que está comigo em quarentena, dentro de casa. Eu vou me dedicar a passar para os outros serenidade. Isso é importante. Imaginemos como numa casa, as pessoas que estão ali, os corações estão ligados, um está muito próximo do outro e sentindo também o que o outro sente muitas vezes. E se eu entro em desespero, desconsolo, eu vou influenciar esse que está do meu lado. E por mais que essa situação seja apenas interna, a minha vibração influencia o meu lar, influencia aqueles que residem comigo. Então, é uma postura que eu sou convidado a ter, né, de confiança ativa. Confio em Deus e faço a minha parte, eu não paro. Posso ajudar alguém? De que forma? Às vezes, num condomínio, observamos aquelas pessoas que dizem: ó, o senhor é de idade, não pode ir ao supermercado, me informe que eu irei. É um trabalho no bem. Já que terá que sair, ajudará alguém que está no grupo de risco. Mas está ativo, não está parado. Está se exercitando, está fazendo coisas. E, ao mesmo tempo, eu vou procurar o quê? A resignação. Vou aceitar esse momento. Porque do que me adianta ser rebelde? Do que me adianta nessa hora me revoltar ou me vitimizar? Então eu aceito, confiando em Jesus que está no leme da nossa embarcação. Então eu estou resignado, porque eu aceito compreendendo a situação, e tenho fé, porque eu confio que Deus sabe o que está fazendo nesse momento da humanidade. Importante ter fé em Deus e que Deus tenha fé em nós. E vou começar agora a construir uma ponte de compreensão dessa situação. Quais são os valores espirituais que estão sendo despertados em mim nesse momento? Compreender o porquê, nesse momento da nossa vida, estamos mais próximos do outro. Compreender quais as reações que nós temos quando alguém nos critica dentro do lar, porque pode acontecer. 24 horas de convivência um próximo do outro, antes saíamos para o trabalho, nos distraíamos um pouco, íamos fazer esse passeio, aquela compra, chegávamos no final do dia. Agora, o dia todo próximo. E essa convivência é tão importante, mas tão próxima, que às vezes ocorrem atritos. E espaços devem ser respeitados. Khalil Gibran fala que deveremos beber o mesmo líquido, mas cada um na sua taça em relação ao casal. Ou seja, cada um respeitando o espaço do outro, o momento do outro, mas com tantas pessoas próximas, às vezes há um contato com o nosso ponto vulnerável. Alguém fala algo que o outro não gostaria de ouvir. Como tem sido a compreensão? Porque quando eu compreendo que aquilo naquele momento para mim é uma prova e um exercício espiritual,
Eu fico alerta e aproveito aquele instante para aquisições espirituais, para fazer uma aquisição para o meu espírito. É um treinamento espiritual de valores, de virtudes, que muitas vezes eu não conseguiria em condições normais. Se eu tenho que desenvolver, por exemplo, paciência, e estou próximo de alguém que não atua na minha paciência, como que eu vou desenvolvê-la? Vamos pensar um pouquinho na lei dos contrastes? Então, eu sou uma pessoa que preciso ter paciência. Via de regra, terá alguém que me provoque, que não cumpra aquilo que eu gostaria que cumprisse. E aquilo vai me incomodar. E esse incômodo é justamente um sinal que eu devo desenvolver recursos para aquele item. Se alguém é perfeccionista, exigente, todo perfeccionista é exigente, então quer as coisas muito bem do seu jeito, arrumadas. E numa família, dentro de casa, isso não acontecerá. Para ela é um teste, é uma prova, para ir se desenvolvendo. Então ela tem que compreender, olha, o que está acontecendo aqui é uma forma de aprimoramento, é uma forma para que eu me desenvolva melhor. Então eu não vou reclamar, não vou brigar, porque o clima da nossa casa vai ficar ruim. Eu vou silenciar. Ah, mas silenciar não é errado, o outro não precisa aprender, mas não é desse jeito. Porque quando a gente estoura, explode, a gente coloca para fora toda uma vibração de desequilíbrio, toda uma vibração desequilibrada que para se reharmonizar depois é muito difícil, demanda muito tempo. Então é ideal que a gente se serene, repense naquilo e se, no entanto, errar, igual pode acontecer, ao cair a ficha, voltarmos para a pessoa e pedirmos desculpa. Olha, aquilo que eu falei, eu usei um tom de voz maior, acima do que eu deveria, eu fui ríspido. Você me desculpa? Poderíamos até falar, ó, esse é meu ponto fraco. Se você não sabia, agora você sabe, é meu ponto fraco. Você falou aquilo, eu me senti provocado, me desculpe. E aí há um entendimento e um acaba a começar ajudando o outro nesse processo. Para que haja, então, essa ponte de paz dentro do lar. Lembremos da prece de Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Olha como que ele ia justamente trabalhando esses contrapontos para que existisse equilíbrio e harmonia. Então, se estamos em polvorosa, analisemos qual o aprendizado que eu preciso ter. E um detalhe importante: compreensão é quando nós colocamos em prática um conhecimento. Se não só temos a informação, quando eu pego aquela informação e a coloco em prática, é que eu compreendi aquilo. Então, até hoje do Evangelho, muitas vezes o que nós tivemos foi informação do Evangelho. Sabemos decor inúmeras passagens, conhecemos as bem-aventuranças, sabemos os direcionamentos, os conselhos do Cristo, mas ficamos no campo da teoria. Quando compreendemos, colocamos em prática. E como não há nada automático, como a natureza não dá saltos, é necessário muito esforço, muita vontade aplicada para que eu consiga, pouco a pouco, ir fazendo esse exercício constante que vai me dar uma robustez espiritual. Continua Emmanuel falando o seguinte: recordemos que nenhum de nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, estará sem alguma necessidade por atender. Nenhum de nós. Todos nós temos necessidades a atender. Qual é a sua necessidade a atender? Você que está aí. Eu estou pensando aqui a minha. Qual é a necessidade que eu tenho para atender? Vamos pensar do ponto de vista do espírito. Qual é a minha necessidade espiritual?
Do que eu tenho que dar conta? O que eu tenho que desenvolver espiritualmente? Qual o sentimento que eu tenho que construir? Com quem eu tenho que melhorar o relacionamento? Porque quando a gente fala de necessidade, estamos juntos com a família espiritual que precisamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam o seguinte, que nós reencarnamos, via de regra, junto com os mesmos Espíritos. Então, já temos vínculos com esses Espíritos que estão conosco. Qual a necessidade que eu tenho que atender? Para que eu volte melhorado quando retornar, para que eu cumpra o meu planejamento reencarnatório. E isso é perigoso, a gente tem que analisar mesmo, porque eu posso ser uma excelente dona de casa, eu posso ser um excelente pai, mas eram já construções que eu tinha. Então, eu não vou desaprender, eu vou continuar sendo. Só que há aquelas coisas que eu ainda não tenho força e não tenho construção. Ali é algo a desenvolver. Há uma história trazida, se não me engano, por Humberto de Campos. E o exemplo, pelo menos, serve bastante. É de uma médium. Ela participava de reuniões mediúnicas, era uma médium de natureza psicofônica, os espíritos falavam através dela, e tudo que ela passava de mensagem, os outros médiums da reunião, eles desconfiavam. Inclusive o dirigente da reunião. Eles achavam que ela falava dela e que não tinha espírito algum. Que era muito dela, da cabeça dela, aquelas coisas. E ela se sentia muito melindrada. Ela se sentia muito desmotivada e foi deixando a reunião mediúnica, foi deixando o grupo espírita. E ela também tinha uma vidência a tal ponto de observar a mãe desencarnada e a mãe aconselhava para que ela não desistisse, para que ela continuasse, para que ela persistisse no trabalho do bem. Pois bem, ela acabou se sentindo cada vez mais triste, deixou a casa espírita, ficou na sua casa, o tempo foi passando, excelente mulher, excelente mãe, esposa cuidadosa, acabou desencarnando. Quando ela desencarna, ela vê ao seu lado a mãe. E a mãe estava chorando, ela também chora de alegria por ver a mãe. Já tinha percebido que havia desencarnado. E quando fala, mãe, mas por que a senhora está chorando? Eu estou chorando de alegria. E a senhora? Falou, minha filha, eu estou chorando. Mas, mãe, agora nós ficaremos juntas aqui no plano espiritual. Por isso que eu estou chorando. Porque nós não poderemos ficar juntas. Mas, mãe, eu fui esposa dedicada, cuidava dos filhos, do marido, sempre responsável. Sim, minha filha. Mas tudo isso você já tinha construção. Você já sabia fazer de outras experiências. O que você precisava nessa vida era vencer o melindre. E como você poderia vencer o melindre se não tivesse pessoas que tocassem nessa sua vaidade, nesse seu orgulho? E aí fica uma lição para a gente, em qual sentido? Nós poderemos já ter construções, mas o que nós precisamos desenvolver? E é muito sério isso. Quais os valores que eu ainda não amealhei e que preciso construir em mim? E é íntimo, é íntimo. Se temos no lar uma proximidade, uma cumplicidade, um estudo do Evangelho juntos, aos poucos nós poderemos também ajudarmos o outro. De que forma? Nós poderemos, por exemplo, perguntar qual a virtude que eu tenho. Vamos começar pelo lado bom. Nos reunimos para o Evangelho e poderemos ali falar, ó, o que eu vejo de bom em você é isso. Todos podemos comentar desse, daquele. O que vemos de bom no outro? São as virtudes. Qual a virtude que eu vejo no outro? Isso é um ponto positivo.
Porque a partir desse ponto de luz, isso pode se ampliar de tal forma que é para nós um sinalizador de crescimento. Mas também poderemos observar, e isso às vezes vem de forma natural, os pontos a desenvolver. Onde eu preciso melhorar? Mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se vier uma crítica, e vem, é um ponto de melhora, a gente pode se irritar. Nós poderemos, né, desmantelar aquele vínculo. Por isso que falei para um grupo que quer essa construção. E conheço pessoas que fizeram com bom êxito. Porque às vezes nós não percebemos como falamos, a nossa exigência. Né? E os outros falam, ó, pai, eu percebo que você exige muito de mim. Todos falando, como que eu vou falar que eu não sou exigente? Mas comecemos primeiro pela virtude, o lado bom que o outro tem, para irmos, né, nos moldando a essa prática, e é um exercício íntimo, nós poderemos pensar e analisar o outro. Né? Olhemos primeiro as virtudes do outro, o que o outro tem de positivo. Quando ele fizer algo que nos desagrade, lembremos do ponto positivo. Quando aquela pessoa fizer algo que nos incomode, coloquemos na balança sensível do farmacêutico, que mede miligramas, o que ele nos fez, e do outro lado, o que ele tem de bom. Quando a pessoa nos provocar, espera um pouquinho, ele tem esse valor. Lembremos com gratidão do que aquela pessoa já fez por nós de positivo na vida. Quantas coisas, antes da gente brigar, de reclamar, não dá para ser analisada? Como que alguém poderia ter coragem, por exemplo, de brigar com uma mãe, com um pai, que foram dedicados? Espera um pouquinho, deixa eu colocar aqui, ó. Quantas noites acordados quando eu estava febril? Quantas horas de trabalho na fábrica para o sustento básico que eu precisava? Quantas vezes chegando cansados, ainda dando atenção aos pequenos, quando naquela fase que é necessária a atenção maior dos pais, vencendo o próprio cansaço, mas para se fazer presente. Conseguimos medir isso? Quantas roupas lavadas? Quantos pratos de comida elaborados? Não conseguimos medir. Mas é aquilo que tem que ter um espírito de gratidão para justamente evitarmos tanta truculência, tantas respostas maldadas que ferem, que acabam por ferir. Continua Emmanuel dizendo o seguinte: quando estendas as mãos no socorro aos companheiros em penúria material, não esqueças de doar entendimento àqueles outros que parecem desvairados na ambição destrutiva, esquecidos de que a fortuna é um dom de Deus, para que a bênção do progresso geral alcance a vida comunitária. Ele coloca os dois lados da moeda. E isso me faz recordar uma prece do Dr. Bezerra de Menezes, certa vez, afirmando o seguinte: nós sempre pedimos, Senhor, por aqueles que sofrem. Hoje eu quero pedir por aqueles que causam os sofrimentos, por aqueles que trazem as dores. Às vezes nós não pedimos. Então, o que Emmanuel aconselha? Eu vou ajudar, por exemplo, nesse momento, aqueles que estão em penúria material, aqueles que têm fome, que não têm roupa, que não têm recursos, vou levar cesta básica, vou ajudar materialmente, ótimo. Mas não esqueça, por um outro lado, do que? Daqueles que estão na penúria espiritual, que se apresentam sorrindo muitas vezes, que se apresentam mandando, impondo as suas condições, exigentes, intolerantes. Será que nós conseguimos imaginar essas pessoas também em estado de penúria? Aqueles que são apegados às coisas, avarentos,
qual será mais doente? Qual terá maior soma de dor e dificuldade? Ajudemos materialmente, mas quantas vezes há pessoas em verdadeiros transtornos e nós viramos a face e nos irritamos ainda com a atitude do outro, esquecendo que espiritualmente talvez seja o mais necessitado. E isso é importante porque nós deparamos com essas pessoas no dia a dia. Julgamos que esse está errado, olha como que ele faz, olha como que ele me trata. Então, primeira análise, por que ele está no meu campo de ação? Por que, de alguma forma, eu fui atraído para esse meio? Por que eu tenho que me relacionar com uma pessoa com essas características? Veja, eu tenho um vetor atrativo a essa situação e eu posso fugir, mas ninguém foge de si mesmo. Eu fujo de uma situação, mas a vibração continua. E eu saio do fulano X, encontro o mesmo fulano com o nome de Y agora. Por quê? Porque é o aprendizado que eu tenho que fazer e eu tenho que começar a enxergar com piedade aquele companheiro. Mas por que eu estou nesse raio de ação? Eu não me sinto mais uma pessoa dura, inflexível, difícil. Por que eu estou? Para fortalecer o aprendizado. Às vezes já erramos tanto no passado, nesse sentido, e agora nós chegamos aqui, lidamos com pessoas que têm a mesma característica nossa lá de trás, para que o aprendizado seja mais firmemente concretizado, para que eu assimile mais o que eu não devo fazer, a postura que eu não devo mais adotar, que aquilo consolide-se em minha intimidade e eu, a partir dali, seja um espírito com uma nova construção, mais leve, direcionada ao Evangelho. Né? Continua Emmanuel. Amparando aos doentes do corpo, com os recursos possíveis, não sonegue simpatia para aqueles que deliram nas ideias da posse absoluta, desfrutando levianamente as bênçãos de Deus como se Deus não existisse. Fortalecendo isso, né? Atendemos aos doentes do corpo. Me recorde, então, sempre dos doentes da alma. Já que não existem doenças, existem doentes, são as pessoas desarmonizadas em si que abrem campo para que a doença se instale lá na frente. Então, aquele que está doente do corpo já somatizou o desequilíbrio que tinha na alma. E aquele que se mostra doente espiritualmente, que se entrega aos seus tormentos, às suas paixões, está plantando toda uma vibração, toda uma atmosfera espiritual em desarmonia, para que ali logo mais se instale essa dor. Como eu posso auxiliar? Como eu posso ajudar? E muitas pessoas perguntam, falam, olha, eu queria tanto ajudar fulano, mas ele não me ouve. Eu queria tanto ajudar esse, tanto ajudar aquele. Então a gente tem que lembrar também que a nossa ação nesse caso vai até um ponto. Cada um tem um rol, uma cruz a levar adiante. Eu posso ajudá-lo a carregar essa cruz, mas eu não posso tomar a cruz do outro para que eu leve. Muitas vezes a gente gostaria de fazer isso com um filho, né? Tomamos as dores facilmente, desse, daquele, mas eu me esqueço que essa pessoa é uma filha ou um filho de Deus, antigo viajor das eras, que tem os seus compromissos e que tem que seguir adiante. Se eu puder e no que eu puder, vou ajudar. E como nós estamos sempre entre uma pessoa que nos impulsiona
e outra que nos alça adiante, nós sempre poderemos estender uma mão para levantar esse e olharmos o que está acima e também aproveitarmos o exemplo daquele. Quem está no meu rol de relacionamento que eu posso estender a mão? Quem eu posso ajudar no meu rol de ligação? Quem pode, através do meu exemplo, mudar o seu jeito? Porque como que eu vou ajudar? Por palavras? Às vezes, a palavra irrita. Dar lições de moral, sentar e fazer discursos. Às vezes a pessoa se irrita. Isso afasta ainda mais. Óbvio que na condição de pai, de mãe, nós vamos sentar, vamos direcionar nesse processo educativo. Mas o melhor modo é através do exemplo. O exemplo arrebata. Nós poderemos até esquecer alguma passagem de um livro que a gente leu, de uma história que a gente ouviu. A gente pode até esquecer, mas alguém se esquece de um exemplo que marcou a existência? Alguém se esquece de algo que viu o outro fazer e chamou tanta atenção? Olhe o exemplo desse. Olhe o que ele fez. Aqueles que iam a Chico Xavier traziam inúmeras narrativas de exemplos do Chico que os marcaram. Um deles, ele atendia as pessoas na fila de forma totalmente igual e comentavam de um homem simples chamado Jorge. Um homem com as suas dificuldades, com seus problemas no campo ali, até da saúde, da higiene. E era uma pessoa que sangrava pelos lábios, tinha mau hálito. E as pessoas falam que ele entrava na fila, chegava até o Chico e beijava o Chico, com o lábio cheio de sangue. E eles falam, nunca vi o Chico limpar. Nunca vi ele ter aquela repulsa pelo Jorge. Pelo contrário, chamava o Jorge, falava, Jorge, todos querem que você declame um poema. E o Jorge começava a declamar, e as pessoas falavam que muitas vezes queriam que ele fosse embora, porque estava incomodando. E o Chico naquela tranquilidade, né? É um exemplo para nós. Ficou aquele exemplo. Ó. A gente pode até esquecer alguma citação, mas o exemplo dado a gente não esquece. E aí vai usar quando acontecer conosco. Quando chega uma pessoa mais bulhenta e a gente tem aquela ideia de se afastar, opa, como agiria o Chico? Como agiria o Chico? Lembrando que o nosso exemplo é Jesus, né? Acima de tudo. Que com Jesus não há erro. Alguns falam, mas está muito longe. É o nosso modelo e guia. Se fizermos essa pergunta, como faria Jesus? O que faria Jesus? Será que tomaríamos caminho errado? Naquilo que pensamos, naquilo que falamos, na forma como agimos? O que faria Jesus? Então eu vou responder. Alguém que foi agressivo a mim, como responderia Jesus? Não estou falando para não se posicionar, porque Jesus se posicionava. Só que com qual vibração ele se posicionava? Isso que é importante. Por isso que ele falava, seja o seu modo de falar um simples sim, um simples não. O que passar disso já vem do maligno. Ou seja, se posicione, não fique em cima do muro. Os interesses do mundo, os interesses pessoais, faz com que nós fiquemos em cima do muro, que é a posição morna. E na carta à igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, já temos, importa que sejais frio ou quente, pois se fordes mornos, vomitar-te-ei de minha entranha. Colocando o quê? Ó, essa posição fria. Como eu quero ser agradável a todos, eu fico em cima do muro.
Eu não falo aquilo que eu já sei que devo falar de acordo com o evangelho, não com o meu tormento. Se posicionar, não, isso está errado. Se você quiser fazer, o problema é seu. Eu não vou fazer. Por causa disso, disso e disso. Né? Me posicionei. Mas se eu falar, o que vão pensar de mim? Se eu for contra, não me chamam mais, eu saio do grupo, eu não ganho a promoção no trabalho. E eu me esqueço que quando vem esse tipo de provocação, para mim ali é uma prova, é um teste, para ver se eu compreendi aquele ensinamento que eu já tinha em teoria, que nós já temos em teoria, que estão escritos na nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus. Então aí é que somos avaliados se nos posicionamos com sim ou não, ou se ficamos em cima do muro. Continua Emmanuel. Ensina o caminho ao bem àqueles corações ainda incultos. Entretanto, não condenes os companheiros que trazem o cérebro iluminado pelo conhecimento superior, sem coragem de trilhá-lo. Porque às vezes nós comparamos. Olha, esse daqui já é espírita, olha o que ele está fazendo. Esse é espírita e não toma uma atitude, não faz. Esse é espírita de gabinete. Fica lá nos livros, mas não tem uma boa ação. E a gente julgando tem. Mas começamos, como diz aqui Emmanuel, a condenar a atitude do outro. Só que, disse Jesus, a cada um será dado conforme suas obras. A sementeira é livre, a colheita obrigatória. O administrador dará conta da sua administração. Não é? Então, se o outro está errando, em última análise, é o problema do outro. Eu estou errando? E aí tem uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos. Mas eu devo denunciar quem está errando? Uma pergunta do Livro dos Espíritos. Eu tenho que tornar público o erro alheio? E os espíritos respondem que se estiver prejudicando só a pessoa, deixa. Se, no entanto, estiver prejudicando outros ou ainda a sociedade, é necessário que eu leve adiante, para que eu não incorra no crime de ficar isento àquilo e ser corresponsável às falhas a partir dali. Agora, se eu perceber que alguém está em erro, se tiver algo contra alguém, como eu vou me portar? Também afirmou Jesus, olha como o evangelho é rico. Se tiveres alguma coisa contra o teu adversário, vai e resolvas entre você e ele. Então, ao invés de eu comentar tudo aquilo para os demais, eu vou e falo com a pessoa. Olha, o que está acontecendo, isso chegou até mim, o que eu estou sabendo. E com aquele coração eu me entendo. Né? Então é importante pensar dessa forma. Eu não vou condenar, porque eu também não passei, talvez, por aquela situação. Agora, ampliando um pouquinho essa questão da condenação. Como eu posso condenar determinadas situações se eu não passei por elas? Se eu condeno, eu estou me convidando a enfrentar aquela situação. Porque daí eu vou perceber o que é sentir o que fulano sentiu. E aí sim analisar como eu me portaria. Por isso que é um risco. Não devemos mesmo fazer o quê? Esse julgamento. Julguei. Então é um convite, vai passar por ali. Vai passar por essa prova. Porque você condenou. Como disse Jesus, onde estão, mulher, os que te condenaram? Foram embora? Nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Mas eu não te condeno. Se Jesus não condenou, como que a gente pode condenar? E é difícil. É difícil. Não tenha dúvida. Mas é
um se colocar na posição do outro, né? Desenvolver um olhar de indulgência para com o outro, se colocando na situação dele, para que a gente consiga mudar esses painéis mentais nossos. Continua Emmanuel, já indo para o final. Auxilia aos irmãos que se mostram avançados na quilometragem da idade física, às vezes amargurados pela marginalização ou pelo abandono dos entes que mais amam. Entretanto, ajuda como puderes aqueles outros que se encontram ainda no verde da juventude, sob o risco de queda em perigosos enganos. Mais uma vez, ele mostra os dois extremos. Auxilia aqueles idosos abandonados pelos entes queridos. Olha que exercício, né? Que trabalho que a gente pode desenvolver. E a gente pensa, trabalho em prol deles, trabalho em prol nosso. Ao mesmo tempo que ajudamos ali, conversando com o idoso, vamos pensar no exemplo que Emmanuel deu. Quanto que a gente pode crescer naquela visita, naquele instante? Certa vez, contar rapidamente uma experiência, eu fui num lar de idosos aqui em Jundiaí e eu tinha o objetivo do quê? De entrar em todos os quartos. Eu falei, vou visitar todos, porque eu tinha lido que o Chico foi a uma colônia em Goiás e visitou todas as pessoas, todos os quartos dos residentes lá num leprosário. E eu falei, eu vou fazer igual, vou visitar todos os quartos. Daí eu fui no primeiro, entrei, saí, fui no segundo, fui no terceiro, falei, oi, não, queria sair. Na hora que eu fui sair, a senhorinha me puxou. Falou, meu filho, onde você vai com tanta pressa? Senta aqui. E ela começou a conversar comigo. E começou a falar comigo. Ela não ouvia direito. Ou melhor, ela não via direito. E no mesmo quarto que ela estava um senhor que não ouvia direito, que era o marido dela. Era um casal, um não via, o outro não ouvia. E eu querendo visitar todos os quartos. E aí eu queria, e ela começou a conversar comigo, contar a história dela. E eu comecei a ouvir. E ela falava da família dele. Ele não ouvia direito, pegava uma parte, se irritava, falava dela. E eu fiquei ali no meio e conversando. Eu olhava para o relógio agoniado. Quis sair, daí quando eu quis sair, me veio muito forte, pelo campo da intuição, uma voz muito forte falando o seguinte: o que você quer vindo aqui hoje? Você quer uma aquisição espiritual ou satisfazer o seu tormento? Porque o meu tormento, o que era? Contagem. Queria contar. Eu quero ir em todos, para sair de lá e falar o seguinte depois, para mim mesmo, visitei todos. O que adianta a quantidade e não a qualidade? Daí, na hora que eu ouvi isso, eu parei e falei o seguinte: me conta de novo sua história, vovó. Eu não compreendi. Vai de novo. E ela começou a recontar. E ele recontou. Naquele quarto eu fiquei quase 1 hora. Já tinha dado o horário e fui embora depois. Mas com trabalho do quê? Na minha intimidade de paciência e de me colocar na posição daqueles dois espíritos que estavam ali no final de uma existência. Já eram octogenários, mas estavam mais próximos do fim do que no início, que tiveram as suas experiências, as suas dificuldades, estavam ali há meses sem receber a visita de um parente. E aí eu comecei a sentir algo diferente. Então, vale muito mais, né, esse sentir do que aquilo que a gente faz em quantidade sem valorizar a experiência. Por isso que é importante, nesse período de quarentena que nós estamos, sairmos dela com uma
aquisição espiritual, com uma experiência nova na nossa intimidade. Porque senão teremos que repetir isso, né? Teremos que repetir essa experiência. Saímos daqui, mas mudarmos certos pensamentos, certas posturas, certos sentimentos, para que realmente, né, tenhamos uma aquisição. E na outra ponta, Emmanuel fala da juventude. Lembra dos idosos, mas não esqueça os jovens. E sempre que falo do jovem, eu lembro de Paulo afirmando a Timóteo: foge, Timóteo, dos desvarios da juventude. Não da juventude, dos desvarios da juventude. Ou seja, como que eu posso auxiliar o jovem que está hoje, nos dias atuais, diante de um mundo, né, tão globalizado, revolucionário em muitas ideias, com valores deturpados? Como que nós poderemos direcionar esse espírito para Jesus? E aí a gente lembra do livro O Consolador, onde Emmanuel mesmo fala que a primeira escola é o lar e os primeiros educadores são os pais, que através do exemplo podem direcionar esse jovem. Da mesma forma que eu falei que a gente não precisa ficar falando, façamos, embora a fala muitas vezes se faça necessária, nesse jovem eles estão observando aquilo que fazemos, como de forma ética nos portamos, como moralmente nos relacionamos, e aquilo são aquisições para que ele compare diante das suas provas que surgirão ao longo da vida. E quando surgirem, eles terão o quê? Da mesma forma que a gente falou que estamos diante de pessoas que puxamos e outras que nos puxam, eles terão parâmetros, sinalizadores para alçarem um voo maior, se a nossa conduta for maior, for superior. Então, Emmanuel nos convida, né, nesses dois extremos. Ampara os fortes, para que não esmoreçam nas boas obras. Escora os fracos, que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Nesse momento, na sua casa, tem alguém que perdeu a confiança em Deus? Tem alguém que perdeu a confiança em si mesmo? O que Emmanuel fala? Escora essa pessoa. O que é escorar? Monta um alicerce para ela nessa hora, né, de firmeza, de força, de estímulo no bem. Alimente esse espírito fraco, frágil. E como estamos juntos nesse mesmo barco agora, um acaba influenciando o outro. Olha como que é importante a gente sustentar esses que começam a se desmotivar, se revoltar, se vitimizar diante dos desafios atuais. Então, escora, dá força para esse que passa a dificuldade. Para fecharmos, vou ler o item final. Ajuda aos bons para que se façam melhores. E inclui no teu pronto-socorro de oração aqueles que, por enquanto, se deixam marcar pela moléstia da crueldade. Todos somos credores do auxílio uns dos outros. O ódio, em suas múltiplas variações, é a sombra que escraviza as algemas da expiação e do sofrimento milhões de criaturas terrestres. Imaginemos a libertação como sendo o templo do amor ao próximo. A porta de acesso a semelhante santuário tem o nome de serviço, mas não podemos esquecer que a compreensão é a chave. A compreensão é a chave que abre essa porta de serviço para nós. Então, é um convite para colocarmos em prática tudo aquilo que nós já conhecemos de Jesus. O momento desse exercício é agora, é urgente, se faz necessário para que a gente faça aquisições e saiamos desse período, por exemplo, de quarentena que vivemos, melhorados. Com maior coragem, com maior respeito à vida, com uma melhor visão espiritual das coisas
e das pessoas que estão à nossa volta. Não é? Algum comentário, pessoal? Vamos dar uma olhadinha. Muito bem. Por isso que eu falei que esse livro, Irmão, é um pequeno grande livro. Como ele diz no prefácio, ele fala aos corações que sofrem. Ele busca os corações que estão em dificuldade nesse momento. E é muito propício para nós, né, que precisamos desse alimento, buscarmos nesses recursos de Emmanuel essa fortaleza nos momentos em que estamos passando. Não é? Fica o convite a todos para que na próxima semana a gente vá para o capítulo 4, que é respeito mútuo. Respeito mútuo, respeito um pelo outro, no campo aí também dos relacionamentos. Ok? Vou convidar então todos para a prece. Busquemos em Jesus os recursos nessa hora, pedindo a Ele que abençoe a nossa família, sustente a nossa fé, amplie a nossa coragem, alimente o nosso ânimo, nos envolva com vibrações de renovação e paz. Envolva, Senhor, todo o nosso lar, para que o clima doméstico seja amistoso, de respeito, bem direcionado ao bem, e que consigamos passar por cima das pequenas contrariedades que nos surgem no dia a dia. Fortalece-nos, ampara-nos hoje e ao longo dessa semana, e sê conosco sempre. Assim seja. A todos, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Se ficou alguma dúvida, basta colocar nos comentários que depois nós damos sequência e respondemos na quinta que vem. Forte abraço, até a próxima.